Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu darei as últimas informações do Botafogo, que ontem despediu, mandou embora o seu treinador, David Ancelotti. Botafogo que agora está no mercado atrás de um novo treinador aí para substituir o seu time. Tomara que o Botafogo não faça a mesma besteira que fez o ano passado de colocar um treinador só praticamente quase na metade do ano, Tomara que o Texas agora abra o olho e já anuncie um treinador nas próximas horas. Mas e aí, ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando, os possíveis nomes para subir o time do Botafogo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. E olha aí, gente, acordei com essa notícia. Xiii. Dormi, na verdade, fui dormir. O David Ancelotti não é mais o treinador do Botafogo. O Glorioso oficializou a saída do italiano e anunciou nas redes sociais o desligamento do treinador. O David teria comunicado ao clube que não continuaria para o ano que vem após a diretoria avisar que demitiria o Luca Guerra, que é o preparador físico da comissão do David. O técnico afirmou que só ficaria se toda a comissão técnica permanecesse. O Botafogo não concordou. O David, inclusive, já se despediu do Botafogo pelas redes sociais e agradeceu pela oportunidade de ter estado no clube nesses últimos 5 meses de 25. Quem será? Ô, Rita! Volta desgramada! Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Tá falando do Renato Paiva? O único Não. treinador que venceu o PSG? Não. Acho que tô Thiago falando de- Nunes, velho, que ela tá falando. Também não. Tô falando de outro. Começa com A. Lúcio Termina com Flávio. Jorge. Sério? Tu não? Ih, manda que eu vou lá receber ele no aeroporto. É só você fazer assim que eu volto. Vamos com a Roberta Barroso, então, a Roberta acompanhando o Botafogo. Roberta, bom, você viu, A gente mostrou o sorteio que definiu os primeiros confrontos dos brasileiros. Não foi um sorteio tão positivo para o Botafogo, que nesse momento não tem técnico. Então, o Botafogo precisando aí se estruturar, encontrar um caminho rapidamente, porque a temporada já não vai começar simples para o Botafogo, Roberta. É isso, Bruno. E a torcida também dos botafoguenses é que não pegue altitude aí nessa fase da Libertadores. Para isso, teria que enfrentar o Blooming, A gente que conheceu agora o representante da Bolívia que vai encarar o Botafogo. Mas é isso, como você falou, em relação ao planejamento. Começa mais uma vez o ano sem um treinador, assim como foi no início dessa temporada, em que levou 55 dias entre a saída de Arthur Jorge e a chegada do Renato Paiva. Mas agora tem nota, o Botafogo falou que pretende anunciar em breve a comissão técnica e essa é a grande expectativa. Lembrando que o David Ancelotti foi quem tomou a decisão de deixar o Botafogo, isso porque a diretoria entendeu que deveria demitir o preparador físico Luca Guerra por falta de alinhamento do profissional e o departamento médico. O entendimento da diretoria que o Botafogo não poderia ter tantas lesões no próximo ano como sofreu em 2025. Vários atletas, inclusive, se lesionaram durante os treinamentos, então tinha aí esse ruído entre o preparador físico e o departamento médico. O David entendeu a opinião do Botafogo, mas não concordou e decidiu sair, mas foi uma conversa amigável. Um outro fator também é que ele temia em relação ao planejamento para a próxima temporada, em relação à reposição de peças, de repente a saída de jogadores importantes também do elenco, e com isso o David foi embora e o Botafogo está no mercado já buscando um novo comandante. Fica a expectativa de quem chega para assumir, lembrando que o time se reapresenta no dia 5 de setembro, já tem aí competições importantes pela frente. O Botafogo também trabalha já em relação à contratação de jogadores. A gente ainda não tem atualização em relação ao Christian Medina. O Botafogo ainda não recebeu uma resposta em relação a esse atleta e também o Gleiker Mendonça. E também em relação ao Vidalba, o que a gente pode trazer que está bem adiantado. Falta só ali aquela assinatura do contrato. Lembrando também que o Botafogo fez propostas pelo zagueiro Ferrarese e o volante Pablo Maia do São Paulo e a gente fica na expectativa em relação também a essas contratações. É o Botafogo se movimenta no mercado tanto para buscar jogadores quanto agora nessa corrida contra o tempo para contratar o novo técnico, Bruno. Boa, Roberta, obrigado, viu? E só para destacar o que o Bruno Andrade trouxe mais cedo, também lá no Fala Fonte, que não existe a menor chance neste momento do Arthur Jorge voltar. E não que fosse um desejo, acho que não é um desejo do Botafogo, mas o Bruno Lage também descarta voltar ao futebol brasileiro.
tá? Mas acho que o Botafogo nem procuraria também. Exatamente. O Arthur Jorge provavelmente sim, mas nesse momento não é algo Mas que ele também houve pensa. muito disse-me-disse, né? A saída do Arthur Jorge Muito depois. desgaste também. Do Arthur Jorge também? Sim, o Textor falou 1001 deles. Verdade. O Textor só não pode dar o mesmo mole que ele deu no ano passado, né? Tá, agora já tá sem Demorou, treinador. né? Não Já foi? tá sem treinador. Hoje é que dia? É. 18 de dezembro. E Já aí tá sem ficou treinador. e perdeu a Supercopa e Exatamente, Copa e tal. Supercopa, É que agora o brasileiro começa em janeiro. Exatamente. E tem a Já tem fase que- preliminar da Libertadores logo assim, Scout logo aí depois, né? dele Já em tem fevereiro, que- né? Já tem que trabalhar logo nesse final de ano aí, se né, a expectativa de ter um final de ano já com planejamento e tal não vai acontecer, porque o David resolveu sair, então agora é que ele tem um planejamento rápido para arrumar logo um novo treinador pro Botafogo para não acontecer a mesma coisa que aconteceu na temporada passada. A gente vai ver já os confrontos da Sula, mas ainda sobre o Botafogo, o que vocês acharam da saída do David? O que você achou? Ruim, porque é muito entre e sai no Botafogo, Bruno. É muito entre e Tem sai. mais estabilidade, né? Dessa vez foi ele que quis sair, ok. Da outra vez foi o Luiz Castro que quis sair, mas o Arthur Jorge quis sair. quis sair. Mas teve momentos que o Botafogo mandou embora também outros, né? Como foi o Renato Paiva no meio do campeonato, depois de ter disputado o Mundial de Clubes, de ter sido eliminado pelo Palmeiras, na prorrogação. Então, assim, é muita instabilidade. Assim como acontece com a comissão técnica, acontece também com os jogadores. É jogador chegando e saindo o tempo inteiro. É verdade. Então, vira uma gangorra o Botafogo. Tem momentos que ele está bem e daqui a pouco não consegue se manter. Né? Quando o jogador aparece um pouquinho, começa a ter algum destaque, vai embora. O melhor exemplo é o zagueiro que era do Santos. O Jair jogou. Jair. Esse não jogou nem 6 meses. Se jogou 6 meses. Não chegou a chegar. Jogou bem e já saiu. A falta de continuidade, né? O Botafogo nesse projeto aí, tudo bem do Textor, que acabou ali vencendo o Brasileiro e a Libertadores, mas nem até agora, nem de departamento ali, né? Treinador, e nem dos jogadores. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Quem vocês acham que deve ser o novo treinador do Botafogo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, hein? Quem vocês gostariam de ver como novo treinador aí do time do Botafogo. Não tá havendo continuidade. E tem toda a questão extra-campo, né? Tá, Que é a questão administrativa, a Agora briga é do do Textor Almada, com né? o Igor. É a questão tal. da Almada, né? Porque o Botafogo pode sofrer transfer ban, tem que pagar 21 milhões. Quanto o Botafogo terá para investir, ninguém sabe exatamente. Exato. Tá muito Esse ano do Botafogo vai ser um ano para a gente tentar entender o que vai acontecer, porque tá muito difícil. Bota o Chaves, Pedrinho. 1000ª vez que eu boto o Chaves pro fogão. Eu já não aguento mais. O Chaves já tá com cãibra, Fernando e Bigode. O homem deu uma arrancada. Botafogo, acho que era o líder do retorno. Do retorno, não, perdão. Nas últimas do 10 recorte dos rodadas. últimos jogos. 10 jogos. Ajustou ali a Ferrari, os pneuzinhos. Gente, assim, você tem o lado negativo, claro que eu acho que ele estava criando uma identidade, mas ao mesmo tempo, se era para demitir, que demitisse agora. Para você entrar 2026, quem sabe já com um novo treinador, no mais tardar no início do ano já ter um novo treinador. Porque a gente viu que o ano passado como foi esse problema para o Botafogo. O Botafogo ficou com o Carlos Leiria, foi levando, foi empurrando, vai levando. E nessa foi perdendo. Supercopa, Recopa, Carioca não foi nem para Taça Rio. Então, assim, o planejamento eu tenho certeza que ele já é diferente. Eu tenho convicção que o Textor não vai esperar e não vai ter esse assunto de o ano só começa em abril. Até porque o Brasileirão, como você bem disse, começa já em janeiro. Então não tem esse papo, não tem essa conversa. Soube que John Textor, além de centralizar as decisões relacionadas ao novo treinador, já tem conversas com alguns nomes. Isso aí não foi me dito. Cara, eu fui ver a Infelizmente. postagem. O Botafogo deu a nota oficial. Cara, todos os comentários. Presente de Natal, foi tarde, o cacete. Eu acho que ele não é o vilão da temporada. Não é mesmo, não é ele mesmo o vilão. Pelo contrário. E acho... Becinha tava aqui falando... comemorando. Vocês podem se arrepender, dependendo de quem vier. Se o Textor fez isso já no Miguel, porque é aquilo que eu queria falar, não existe bilionário de dólar burro. Se ele sabe que se ele manda o cara embora e ele pede demissão, ele não precisa demitir o cara. Ele faz essa, manda o cara que ele vai, eu sei que ele vai. Xadrezinho, foi, beleza, tirou a dele da reta. Mas tem que trazer um nome pra resolver. Não adianta trazer, entendeu? Inventar o nome. Eu vou falar uma coisa aqui, eu quero ver se o Fernandão vai Temos as opções. vai Fala me primeiro, depois eu criticar. boto as opções. Quer colocar as opções primeiro? Bota na tela, Vini Show! Eu tenho uma opinião formada. Tite já se empregou.
Luiz Castro já se empregou. Bota na tela, Vini Show. Eu tenho uma opinião formada. Ah. Meu amigo, chama o homem pra voltar. Voltar pra ex? Nesse caso, pô, Tex, não tem que ter vaidade, não tem que ter mágoa, não tem que ter nada. Pô, ele já deu entrevistas dando a entender que aceitaria um possível retorno. Então, assim, John, o torcedor do Botafogo merece esse presente de Natal, né? Depois da caca que tu fez esse ano. Aqui, mas esse aqui Abraço. joga no Botafogo Way. Sabe o negócio de Botafogo Way? Mas... Palermo, ex-Fortaleza, joga no Botafogo Mas eu Way. queria ver, até pra ver o Arthur Jorge mais uma temporada aqui no Brasil. Eu acho que ele não vem. Eu acho que esse aqui tá maduro. Esse aí, não sei nem se vai continuar treinando. Ele não quer, ele reclamou da do futebol geografia brasileiro. do Brasil, do futebol brasileiro, que é muito longe, muito jogo. Enfim, deixa ele lá em Portugal Na hora de vir trabalhando. pra cá pegar o pau-brasil, eles vinham de navio, Deixa ele lá em Portugal. tempestade, e aí vinha aqui, pegava nosso pau-brasil e né? E fecha o olho pro Vitor Pereira, pelo amor de Deus. O Guanais, ele não vai sair do Mirassol. Só se oferecer um caminhão de dinheiro. Parou tudo. Sorteio do fogão, acabou de sair. Perfeito. Bota aquela, Pedrinho. Bota na tela aqui. Bota aquela, Pedrinho. Adversários do fogão. E aí, Bigode, pode estrichar. 2 minutos. O representante, o Botafogo vai pegar um representante da Bolívia, The Strongest, Nacional Potosí ou Blooming. E isso vai depender lá da final da Copa lá deles, que está acontecendo. Bom a gente frisar. Strongest, 3.600, Ave Maria. 3.500 de altitude. Calma que piora. Nacional Potosí, 3.900. Que isso, rapaz? Ou seja, quase 4.000 de altitude. É rezar pra pegar o Blooming, porque o Blooming não tem altitude. E outra, se o Botafogo passar da segunda fase, Pode piorar. vai piorar. Se passar, vai piorar, porque vai pegar ou o Argentino Júnior ou o tem esse vencedor nome de aqui? LDU e Barcelona. Blooming Onion. É isso aí, aquele lugarzinho Lá que do tem Canguru, que tem aquele chopp que tem congelado. aquele negócio congelado. Ai, que Cebolinha. sede. Esse moleque come como se fosse M&M, assim, essa cebola. O quanto antes, nosso querido John Textor tem que resolver esse problema do Quem treinador. seria o seu nome? Rapidinho, 30 segundos. Se você Meu pudesse... nome? Um desses aqui. Sei lá, eu não sei. Dos que estão ali. daqueles ali? É. Volta aquela Ô, tela, volta Palermo. aquela tela. Volta aquela tela. Palermo. Volta Jorge. ali a telinha dos treinadores pra mim. Pô, não demorou nenhuma. Assim, nessa- o melhor nessa seria, emissora. quer ver? O melhor seria o Arthur, mas eu acho que o Arthur não vem. Eu acho que o Arthur Jorge não vem. Eu não acho. sei, não. Eu Eu tenho minhas dúvidas. Eu Seria tenho maravilhoso se viesse, mas eu acho que E ele aí? não vem. Arthur Jorge pra mim. Por isso, tirando o Arthur, porra. pra mim é o Palermo. Pelo amor de Deus. O último lá que seja a última opção. Esquece Vitor Pereira, pelo amor de Deus. Pra ter problema, se trouxer. A gente ainda vai falar sobre David Ancelotti, hein, que não é mais o técnico do Botafogo. Na primeira fase, nós temos aí, ó, o pote 1 com Alianza Lima, Deportivo Táchira e Universidade Católica. Do Equador, essa Universidade Católica. Universidade Católica do Equador. Nós temos no pote 2 o representante ali do futebol boliviano. O 2 de Maio e o Juventude, que não é o Juventude do Alfredo Jaconi, não, tá? É o Mas é perto, é do Uruguai. é próximo, é o Juventude Uruguaio. Vizinho. E nós temos na fase 2 aí os potes, tá? Então temos Botafogo, Sporting Cristal, Guarani do Paraguai, Independente Medellín, Argentinos Júniors, Deportes Tolima da Colômbia, Bahia e o Huachipato do Chile. No pote 2 o Liverpool do Uruguai, o Carabobo, o O'Higgins também do Chile e aí os representantes da Bolívia e do Equador e os restantes que vão chegar da fase anterior dos potes que nós vimos ali. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nessa fase prévia da Conmebol Libertadores. Lembrando que eles não podem se cruzar nesta segunda fase, Mas podem na próxima. mas podem na terceira. E acho que um é o adversário mais difícil pro outro, né? Lembrando a nossa audiência fã de esporte que a partir do meio-dia, ao vivo no Sport Center, você vai acompanhar esse sorteio. Não sei se a produção consegue de novo colocar o... E aí, pessoal, sabendo aí qual é o próximo adversário do Botafogo, o que é que vocês acharam? Um adversário difícil ou um adversário modesto que dá sim pro Botafogo vencer e buscar essa Libertadores da América 2026? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Os potes pra mim, só pra gente dar uma olhadinha. Tem alguém ali que a gente tem que evitar? Sim. Tem, Marcão? Quem a gente Se tem a que evitar? República do Equador aí for a LDU, Se o representante equatoriano for LDU... aí tem que evitar. Na minha visão, as coisas a se evitar são altitude, né? Vamos ver os representantes da Bolívia. A altitude é sempre chato de jogar. Então, pegando um representante da Bolívia que tem um na primeira fase, tem um na segunda, que tem um que entra na primeira, tem um que entra na segunda fase, tendo altitude, é sempre complicado. E
a LDU ou é cabeça de chave ou entra aí, né? A LDU entrando em pote 2, pô, a LDU é semifinalista da Libertadores, do jeito que foi contra o Palmeiras, eliminando São Paulo e Botafogo. A LDU é um time a se evitar. Não tendo a LDU, acho que é o Botafoguense torcer pra não pegar o Bahia na terceira fase e o Tricolor torcer pra não pegar o Botafoguense na terceira fase. Dando uma olhadinha nos times que estavam ali, se bem que momento também passa, Acho que a né? Argentino Júnior chatinho a falar também. Mas a Argentino Júnior é a terceira fase também, né? Entra na mesma... Se passar, né? Considerando que eles passem... Os ciclos mudam, mas a gente tem ali Sporting Cristal, que já foi vice-campeão de Libertadores pro Cruzeiro. Guarani do Paraguai, que já complicou a vida do Corinthians mais de uma vez em Libertadores. Senhora. Tolima, que também já complicou a vida do Corinthians em Libertadores 2011. Foi, inclusive, a virada de chave, né? Pro Corinthians vencer a Libertadores 2012 e também o Mundial. O Liverpool do Uruguai, que já caiu no grupo do Palmeiras, tomou 9 gols aí no turno e retorno, né? Então, assim, nessa fase, realmente, a gente tem times que estão mais aquém, né, da expectativa. Eu acho, tô com vocês, eu acho que é torcer pra Bahia e Botafogo não se enfrentarem. Eu falei LDU. São dos times brasileiros irem bem, assim. Eu falei LDU, mas no geral, os times equatorianos são os que mais têm complicado pros brasileiros, assim, até pareando com o argentino, porque o Del Valle é campeão da Sul-Americana 2 vezes, se não me engano. Barcelona chegou em semifinal de Libertadores, eliminou o Corinthians na pré. O Emelec engrossou com o Flamengo recentemente. Então, eu falei de LDU, que é atual semifinalista de Libertadores. Equatorianos, num geral, podem complicar. Eu temeria mais um equatoriano do que o Argentino Júnior. Eu acho que tem um ponto, não necessariamente relacionado à altitude, mas que é um eventual apagão contra um clube que, em tese, a gente diz aqui que seria mais acessível, e aí, num tempo ruim, condicionar o mata-mata inteiro. De repente, você enfrentar Que é mais ou menos o que aconteceu, assim, dadas as devidas proporções, é que o Palmeiras conseguiu virar, né? Mas se você tomar 3-0... da LDU num tempo lá em que... Mas a LDU ainda tem um fator Botafogo lá. Botafogo tomou um gol, se perdeu, tomou outro, se perdeu e acabou. E o Botafogo abriu 1-0 no confronto com 20 segundos no Engenhão, né? E por falar em Botafogo, senhores, nós temos 5 minutos, tá? Na verdade, nós temos 4 minutos e meio de programa ainda, e eu queria falar com vocês sobre David Ancelotti, fim da linha, tá? Foi embora o treinador do Botafogo, números dele desde a estreia. Jogos 32, 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, aproveitamento de 55,2%, fez 48 gols nesses 32 jogos e tomou 35. André Galindo, queria ouvir um pouquinho mais de você. O David Ancelotti vai deixar saudade do torcedor do Botafogo? Não vai? Realmente era isso? Lembrando que não estava no prognóstico ele ser demitido, né? Foi O Textor tinha falado que ele ia ficar. O John Textor já havia dito. O Botafogo queria demitir o Luca Guerra, preparador físico, e ele bateu o pé e falou, se ele saiu, eu também saio. Então, a porta da rua é a serventia da casa, e foi embora. Semana passada encontrei o querido no shopping, tava passando com a minha van, encontrei o querido no shopping no Rio de Janeiro. Sim, ele e os filhos dele. Aí não sei o que, eu poderia ter dado um abraço ele de despedida, né? Assim, não sabia, né? Sabia que ele tava indo embora. Exatamente. Cara, eu vou falar uma parada, assim, eu não coloco 100% da culpa nele, tá? A gente tá comentando aqui antes, eu não coloco 100% da culpa dele, eu acho que ele é um cara que foi pego de surpresa, com um elenco que foi totalmente desmontado, o elenco campeão foi desmontado, aí os reforços vieram, foram vendidos um trâmite ali do Textor e tudo mais, e aí ele pega um time com um preparador dele que é meio doido da cabeça e quebrou o time inteiro, então ele nunca teve o time do Botafogo completo, tá? E ele fez uma temporada assim, vamos dizer, para um técnico que tá começando, boa, mas ele ainda não é um técnico pro que o Botafogo almeja. O Botafogo quer ser campeão de novo. O Botafogo quer ser campeão da Libertadores. O Botafogo quer ser campeão brasileiro. Eu acho que o David é um ótimo técnico para começar em um time de meio de tabela, começar a entender o futebol brasileiro e crescer. Eu acho que ele tem um futuro muito grande, mas pro Botafogo não. E assim, pegando ali os amigos da torcida do Botafogo, acho que a torcida do Botafogo sim, ficou feliz. Agora, a torcida do Botafogo tá preocupada quem vai chegar. E já tá muito próximo, né? Porque o David, ele tinha um trabalho, o time gostava dele, tudo mais, ele poderia manter esse trabalho. Tudo bem, queriam demitir o preparador, ele falou, não, vou sair ele, eu vou sair também. Agora, quem que vai fazer esse trabalho? Porque o campeonato começa mais cedo. Faltam 40 dias pra começar o Brasileirão. Exatamente. De novo essa história do Botafogo. Mais uma vez... Não dá pra falar que esse ano o ano não pode começar em abril. Exatamente. Eu acho que o Botafogo ele se colocou nesse tipo de situação do técnico, do David Ancelotti especificamente, sair por conta de um desentendimento com o preparador físico, pelo menos é o que os colegas trazem pra gente, do desentendimento em relação à permanência do preparador físico. Muito por conta da aposta que o clube fez. Porque é o primeiro trabalho do Ancelotti enquanto técnico, do Ancelotti filho, né, no caso do David. E aí ele precisa ter uma comissão
que ele confie. Exato. E o Botafogo é um clube de massa que vinha de Libertadores, de título brasileiro, e o Botafogo aceitou isso. Ele se colocou à disposição de um profissional em início de carreira. E o cara quer segurança. Eu entendo também a decisão dele de sair. E o Botafogo aceitou essa condição. Acho que o Botafogo poderia ter investido em outra possibilidade no mercado para a sequência da temporada, mas deixou correr muito tempo esse ano. E aí conduziu do jeito que deu. Eu acho o David, aliás, um técnico promissor, mas a análise de momento é realmente, eu acho que a separação das duas partes é mais interessante. Senhores, 40 segundos pra acabar o Puxeta. André Galindo, foi um prazer imenso. Um prazer ter você exaço aqui. Sempre é legal fazer o programa. Um prazer, Fefux. Marcão, tamo junto, até a próxima, hein? Até a próxima. Vamos ver como que vai ser sem campeonato, né? A gente tem pouco tempo de Puxeta sem campeonato rolando. Pois é, exatamente. Vamos falar muito de mercado da bola. A hora Aliás, que o tem pessoal uma mais notícia gosta. aqui. Manda. Aliás, grande abraço, Marcão, Galindo, Fefux. Juan Carlos Osório é o novo técnico do Clube do Remo. Foi anunciado há pouco. Ex-São Paulo, ex-Atlético, treinou a seleção do México na Copa. Assumiu lá pelo Baianão. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que demitiu o seu treinador, né? Mandou o seu treinador, David Ancelotti, embora, tá? Foi uma demissão aí do Botafogo, né? O Botafogo entraram em consenso e acharam melhor demitir o seu treinador. O Botafogo que agora tem alguns nomes na lista aí para poder trazer, né? Um novo treinador aí para assumir o time nessa próxima temporada, né? Então esse nome pode sair aí nos próximos dias, né? Lembrando que hoje também teve aí, né, o sorteio, né? Teve o sorteio da pré-Libertadores, né, na fase de grupos da Libertadores. E o Botafogo vai pegar um time boliviano, né? O Botafogo vai pegar um time boliviano. Se o Botafogo avançar para a terceira fase, encara o vencedor do jogo, né, do jogo entre o representante do Equador ou o Argentino Júnior, né? Então o Botafogo está aí já na sua expectativa para a fase de grupos, né, da pré-Libertadores. Quem sabe o Botafogo também não tem a mesma sorte que teve em 2024, que ao entrar na pré-Libertadores acabou sendo campeão da Libertadores. Mas e aí, o que vocês acham? O que vocês esperam? Né? Quem deve ser o novo treinador do time do Botafogo? Né? Qual a sua opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo no Botafogo? Vocês acham que o Texto fez certo, né, em ter mandado o treinador embora, o David Ancelotti embora? Se sim, quem vocês gostariam de ver comandando o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo se você viu de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.